Momento da Palavra e Oração. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesta manhã. Nem tudo está perdido, meu irmão, minha irmã. Existe solução para a tua vida, para a minha vida. A solução está na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, é o cabeça da igreja, ele é a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente, lírio dos vales, Rosa de Saron, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, é o cabeça da igreja, é aquele que neste momento está dizendo para você, está dizendo para mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A única coisa que Jesus nos apresenta, querido, que nós aprendamos da sua palavra, que nós aprendamos dos seus preceitos, dos seus mandamentos, que vai nos trazer vida, meu irmão, vai nos trazer paz, vai nos dar uma segurança, porque Deus, ele vai nos proteger em todos os momentos da nossa vida. Eu quero trazer realmente mais uma vez, porque muitas vezes a gente comenta que o Senhor é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. O Senhor tem tudo aquilo que a palavra de Deus diz que Ele tem. Nós vemos, a palavra de Deus nos mostra, querido, que este Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso pastor. Pastor é que pastoreia naquela época realmente ali as ovelhas. E hoje nós temos um pastor que pastoreia a nossa vida. É Jesus. O Senhor é o nosso pastor, meu irmão. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos levar para a água de descanso, Ele vai alimentar realmente a nossa vida com a verdade, Ele vai suprir as nossas necessidades, e Ele vai nos ensinar o caminho que devemos seguir, que é o caminho da verdade, meu irmão. Ele vai nos levar realmente num plano perfeito, num plano de paz, num plano de alegria. Mas a única coisa que nós precisamos, nós vemos realmente uma comparação muito grande de o próprio Jesus dizendo que as ovelhas ouvem a minha voz. Mas ele fala assim dos bodes, eles não ouvem. São pessoas rebeldes, são pessoas que não querem saber, são pessoas que não são obedientes, são pessoas que não ouvem os preceitos, são pessoas que não ouvem o conselho. Mas neste dia de hoje, nós estamos no início de um novo dia. Nós precisamos tomar uma posição. Que posição que é essa? Talvez você pergunte, irmão João. De buscar a presença do Senhor, porque Ele sendo nosso pastor, é como eu realmente estava dizendo, Ele vai nos guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E chega um ponto ali dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É proteção, meu irmão, é proteção. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. E quando se fala de alimentar, naquela época realmente
as pessoas realmente ali que eram pastores de ovelha, eles procuravam realmente um lugar onde tinha aquelas folhas verdes para as ovelhas alimentar. Não é diferente, o Senhor sendo realmente o nosso pastor, Ele vai nos alimentar, querido, com um alimento muito mais tremendo, extraordinário, do que realmente no capim que era dado para as ovelhas, de uma ração que era dado realmente ali para as ovelhas, mas Ele vai nos alimentar com a verdade da palavra de Deus. Ele vai nos ensinar os seus preceitos, os seus mandamentos, a maneira que nós temos que pensar. Porque você sabia que a primeira coisa que Satanás tenta nos atingir é a nossa mente. Ele tenta atingir realmente ali o nosso raciocínio. É a única maneira dele fazer o seguinte, ele desnortear aquilo que a gente pensamos, para realmente ele poder trabalhar. E quantas pessoas, eu digo com tristeza, hoje estão com depressão, hoje estão realmente em insônia, não conseguem dormir, muitos esquizofrênicos, muitos com transtorno bipolar, muitos realmente com síndrome do pânico, muitos com obsessão, muitos realmente não sabem mais o que faz. Mas eu digo para você, nós temos sim alguém que cuida de nós, que está dizendo: o Senhor é o nosso pastor, Jeová Raá. Ele vai realmente nos suprir a nossa necessidade, Ele vai nos alimentar com a verdade, Ele vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Ele não vai nos deixar ir para um caminho tortuoso, num caminho errôneo, num caminho de destruição, num caminho onde você vai dar de encontro com Satanás, com os demônios do inferno, que vai realmente te destruir. E Ele, sendo nosso pastor, sendo o nosso guia, o nosso orientador, nós temos uma segurança. A Bíblia nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse aliviarei, querido, muitas vezes são das lutas, são dos problemas físicos, são dos problemas financeiros, são dos problemas familiares, são dos problemas muitas vezes de desemprego, são dos problemas que são inerentes na vida do ser humano. Mas Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos orienta, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele realmente que nos leva para um caminho de paz. Olha o que diz aqui, ó: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi realmente ele fala do Senhor sendo o pastor da vida dele, o Senhor é o meu pastor tem uma abrangência, digo, muito grande, uma abrangência extraordinária, quando Davi diz aqui: porque este Senhor, o nosso pastor, Ele é acima de todos os problemas, Ele é acima de todas as dificuldades, Ele é acima de todas as lutas, Ele é acima de tudo aquilo que vem contra a nossa vida. E quando Davi realmente fala: o Senhor é o meu pastor, nesta expressão de Davi, ele se refere a Deus como pastor que guia. Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos falar essa expressão, Ele vai nos referir a este Deus como aquele que nos alimenta, alimento espiritual, alimento que dá sustento para a alma, para o espírito, alimento que vai chegar nos nossos corpos para nos fortalecer. Nesta expressão de Davi, ele se refere a Deus como pastor que guia, que alimenta, que protege do quê? Naquela época, você sabe, os pastores, eles protegiam as ovelhas do lobo, do realmente vinha aqui contra ali para destruir as ovelhas, eles protegiam com cajado, eles carcavam o cajado ali para proteger as ovelhas. Mas aqui nós temos maior do que aquele que é um pastor de ovelha, e ele nos diz:
o Senhor, nessa expressão de Davi, ele se refere a Deus como pastor que guia, que alimenta, que protege, que sustenta, que abençoa de uma maneira infinita e completa. Não vai faltar. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar felicidade, não vai faltar cura, não vai faltar bênçãos financeiras, não vai faltar salvação na nossa casa, não vai faltar o alimento na mesa, não vai faltar realmente nada, nada para nos abençoar, porque nós temos um Deus que nós servimos que é grande. Eu fico imaginando, hoje você realmente já se levantou, talvez você já tomou seu café da manhã, talvez você realmente já está realmente aí para os seus afazeres, mas eu pergunto, você analisou o ar que você respirou? De onde veio? Você pode ver o seguinte, que se você ficar aí aproximadamente a poucos minutos sem respirar, você morre. De onde tem vindo esse ar que respiramos? Ele nos dá o ar para respirar. Eu pergunto, a comida realmente que você tem se alimentado, vem da onde? Ah não, foi a pessoa que ali plantou arroz, foi a pessoa que plantou feijão, foi a pessoa que plantou. Eu pergunto, quem que deu a chuva? Quem que fez a semente germinar? Quem que fez realmente ali brotar realmente esta planta? Quem que deu as condições para ter uma colheita? Tudo vem dele, meu querido. Eu pergunto para você, você hoje está caminhando, muitas vezes dirigindo o seu carro, muitas vezes você esteja muitas vezes de bicicleta. Você já pensou quantos livramentos que Deus te deu? Quantos livramentos que Deus me deu? Talvez o inimigo esteja já realmente ali ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. Mas Deus, o nosso pastor, Jesus, o nosso pastor, Ele nos sustentou, Ele nos livrou, Ele não deixou que o acidente acontecesse, Ele não deixou que acontecesse a morte da nossa vida. Ele nos guiou. Nesta expressão de Davi, ele se refere a Deus como pastor que guia, que alimenta, que protege, que sustenta, que abençoa de maneira infinita e completa. Nada escapa aos olhos deste pastor que é também o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Nesta expressão de Davi, ele se refere a Deus como pastor que guia, que alimenta, que protege, que sustenta, que abençoa de maneira infinita e completa. Nada escapa aos olhos deste pastor que é também o Senhor dos Exércitos e que é o Criador de todas as coisas. E Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. E nós só vencemos realmente na nossa vida, querido, quando você falar, Senhor, entrega a minha vida, me apacenta, meu Deus, me guia, meu Deus, me orienta, a minha vida eu entrega a Ti agora, faça dela, Senhor, um instrumento de glorificação, de exortação. Eu sempre costumo dizer, devido realmente a esta mensagem tremenda de Davi, eu sempre coloco, eu venço a Satanás pelo poder do sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho, palavra do meu testemunho. O meu corpo é do Senhor e o Senhor é para o meu corpo, e eu sou mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão, minha irmã, e tenha uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Não deixe de servir ao Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Bom dia. Deus te abençoe.